Olá, que alegria! Estamos começando mais um programa aqui, Crescer com Deus, e um programa muito especial, gente. Programa natalino hoje. É isso, que alegria! Feliz Natal a todos! Muito bem, gente. Esse programa, ele encerra aqui a nossa temporada, nossa primeira temporada, né? Então, com chave de ouro, nós vamos encerrar esse programa esse ano, né? Novidades aí. Verdade, foram 10 episódios, né? Dessa primeira temporada do Crescer com Deus. E temos muitas novidades para o próximo ano. E nesses 9 episódios anteriores aí também tratamos de assuntos muito profundos aqui, né? Que envolvem a vida das pessoas, assim. Então você pode comentar aí também, né? Trazer o seu retrospecto aí, qual que você mais gostou. A gente falou sobre muitos temas bacanas aqui para a vida da nossa audiência, com certeza, né, Elise? Com certeza. Teve vida plena. Teve relacionamentos, teve corpo, alma e espírito. Tempo. Nossa, teve muita coisa. Muita coisa boa. E hoje, então, gente, nós vamos encerrar essa temporada, fechar esse ano de 2024 falando de uma data muito, muito especial. Mas antes, lembrando aqui, né, você pode se inscrever aí no canal. Pode não, deve, né? Por favor, deixa a sua inscrição aí, compartilha esse vídeo com um monte de gente. Aí estamos na semana do Natal, com certeza vai abençoar as pessoas, né? E eu sou a Nicole Leal. E Elise Peters. É isso, semanalmente trazendo conteúdos para te inspirar e te conectar a Deus e ao teu propósito. Isso aí. Gente, vamos lá então. Eu queria começar, a gente tá nessa semana especial, né? Uma semana correria, chega dezembro, né? Parece que dá aquele loqueteio nas pessoas, né? Todo mundo fica envolvido com muitas coisas, muita gente fica estressada, fica cansada, né? E aí tem o Natal. Tem o Natal, daqui uma semana também já tem o Ano Novo, então assim, uma sequência de festas, né? As pessoas aproveitam tanto para se cansar quanto para depois descansar, né? Encerrar esse ano. Muita coisa acontece aqui em dezembro, muita coisa acontece nessa semana. O Natal, ele é comemorado mundialmente, assim, ele tá muito enraizado, assim, né, na vida das nações, dos países todos, né. Eu até não sei dizer aqui se tem algum lugar que não comemora o Natal. Mas assim, a gente vê, né, a gente sabe comercialmente também, o Natal é uma festa muito presente, muito forte, né, muito impactante, né, e muda o visual, muda as cores da cidade, é luzes, é vermelho, é verde, você tá vendo aqui também nosso cenário lindo aqui, né, com guirlanda e com presépio ali, muito importante, o mais importante, na verdade, ali atrás, né? Então, assim, o Natal, ele acaba impactando na vida das pessoas. Eu, particularmente, gosto muito disso. Gosto, assim, desse clima, né? Esse clima de final de ano, ele é muito legal. Mas aí a gente tem que refletir, né? O que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo? E o que a gente está comemorando? E o que é esse 25 de dezembro tão especial? Por que ele é tão especial? E as pessoas se envolvem com aquilo ali, mas estão se envolvendo com o quê? Hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho disso aqui, né? Refletir um pouquinho sobre isso. Isso, e do principal personagem do Natal. E a gente quer trazer essa trajetória de Cristo aí nos seus primeiros anos de vida. Então fica aqui com a gente, vamos trazer muita coisa legal aqui. Não sai, não desliga o vídeo, viu? E eu quero começar então o programa falando sobre isso, né? Primeira coisa, o que é Natal? Por que as pessoas falam tanto Natal? Sabe quando tu vai lá e tu chega ou à meia-noite ou no outro dia ali no 25, né? E aí tu vem e abraça a família, os parentes de longe, né? Ou vai num supermercado, aí numa farmácia e fala pra caixa ali, Feliz Natal, né? É tipo quase uma obrigatoriedade, né? Tu dar um Feliz Natal pra alguém. Por que a gente diz isso? O que é Natal segundo o dicionário? Já parou pra refletir? Hoje a gente usa o Natal muito como uma festa, uma tradição. Tanto que é uma palavra que a gente só usa pra isso. A gente não usa ela em outros momentos do nosso vocabulário ali, a palavra Natal. Mas o significado de Natal, segundo o dicionário, gente, é dia de nascimento. Uau. Dia em que alguém nasce. Então, quando tu diz Feliz Natal, tu tá dizendo feliz dia de nascimento. Nascimento de quem ou de quê? Será que a gente está conseguindo expressar assim, eu desejo que realmente o teu Natal, esse nascimento, seja feliz? Será que é isso que a gente quer passar? Sabe quando a gente vai no aniversário, a gente diz Feliz Aniversário? Já é tão comum a gente falar Feliz Aniversário e eu preciso te desejar um Feliz Aniversário que eu nem sei exatamente, assim, por que eu tô falando isso, assim, se realmente, do fundo do meu coração, eu desejo que teu aniversário seja feliz. Sabe? Vai pra festa ali e dá aquele Feliz Aniversário. Às vezes, já aconteceu, acho, da gente ir numa festa onde a gente não conhecia muito o aniversariante, ou às vezes um casamento, né? Sabe, assim, tu vai meio de penetra, não conhece o anfitrião, mas tu vai lá e abraça, diz Feliz Aniversário, parabéns pelo casamento. O que é o Feliz Natal?
Sabe quando eu vou lá te abraçar e dizer, Elise, feliz dia de nascimento. Olha só a importância disso. Eu estou dizendo que houve um nascimento. Talvez hoje na tradição ou na reflexão das pessoas, aí elas podem dizer, é o meu nascimento, é o momento de renascimento, de eu pensar na minha vida, no meu ano, em como ser melhor, as pessoas viram mais caridosas, todo mundo no Natal quer ajudar, né? Poderia ser o ano inteiro, mas é no Natal que isso acontece, né? Ajudam mais. Tipo assim, trazer, vamos dar alimentos e roupas e brinquedos para as crianças, enfim, tem todo um simbolismo. Mas a palavra Natal significa dia de nascimento. Dia em que alguém nasce. Então, ela não vem em vão. Ela não é à toa. Ela existe, a palavra, né? Ela veio, ela foi instituída depois. Ela não é bíblica, não é uma palavra bíblica, não é uma palavra, algo que Deus instituiu, uma festa. Olha, hoje nós vamos comemorar o Natal. Não porque tem. o povo judaico lá, né? Eles têm muitas festas que foram instituídas, né? Por Deus, estão na Bíblia, né? Eles comemoram essas festas. Natal não foi um evento, assim, estrondoso. Não foi algo que Deus falou assim, agora eu vou fazer um Natal. Comemorem o nascimento de Cristo. Não tem isso. E tipo assim, passem a vida de vocês, é um mandamento, que vocês comemorem este nascimento. Isso não existe. Então foi instituído posteriormente, séculos depois, aí pelo pessoal da igreja, né, pelos estudiosos, enfim. Então assim, foi algo que veio depois. E ela significa exatamente isso. Feliz dia de nascimento. Alguém nasceu. Que lindo, alguém nasceu. Quem nasceu, Elise? E não foi por acaso esse nascimento. Esse nascimento foi planejado por Deus, né? Que quando ali instituiu, naquele início do mundo, onde teve o pecado e onde Jesus, então, entra na história como Deus e que precisa salvar a humanidade, já foi tudo pensado em toda uma genealogia, o tempo exato onde Jesus nasceu, onde, como, quando, tudo foi planejado, porque o nosso Deus não é um Deus de por acasos. Não é um Deus assim, em que as coisas acontecem do nada. Tudo é milimetricamente planejado, tudo é inteligente, tudo é uma arquitetura incrível, tudo tem um porquê. Então, quando a gente fala do nascimento de Cristo, é isso, é essa... E a gente vai falar um pouquinho da genealogia de Cristo, que é muito interessante. Como que nós chegamos até Jesus? Eu trouxe aqui um livro que vai me ajudar a lembrar. Então, a gente vai pegar só alguns nomes importantes. A gente vai lembrar ali de Adão e Eva, né? Depois dos 3 filhos. A descendência de Jesus vem aí de 7. Depois passam vários, Enoque, muito conhecido, Matusalém, muito conhecido, vem Noé. O reinício, o restart aí da humanidade, Sim. né? Sem, Cão e Jafé vem a partir da descendência de Sem. Aí nós temos, depois de várias descendências, o conhecido Abraão, inicialmente Abrão, né? Abrão e Sara, que geram Isaac, depois Jacó, que Deus tem um encontro com ele, a gente falou no último programa, tem um encontro com ele e muda o nome dele para Israel, aí começa o nome desse povo. Porque aí se torna um povo, porque são 12 filhos, 12 tribos. E Jesus, e como também dizem as escrituras, que foi profetizado, e a gente vai ver isso daqui a pouco, existem várias profecias falando do nascimento de Cristo, séculos antes. E uma delas diz que viria da tribo, o leão da tribo de Judá. Então, ele é descendente não de José, não de algum outro, mas sim de Judá. E aí passam os anos, né? Entra aí também... Interessante, Moisés não é dessa descendência, Sim. ele é da tribo de Levi. Levi, exatamente. Bom, depois disso, Ruth, que nós também já falamos aqui no programa, Ruth e Boaz, que geraram Obed, Jessé e o grande rei Davi. Isso, Davi, 1000 anos antes de Cristo. A gente começa com Abrão ali, mais ou menos 2000 anos antes de Abrão até Davi. Adão, na verdade. Antes disso, Adão, no caso, não se tem muito bem as datas, né? É um pouco incerto, até porque as pessoas viviam muito. Depois, Abrão a Davi, 1000 anos, e 1000 anos Davi até Jesus. Mas olha que interessante, vem o rei Salomão, é da linhagem do grande sábio Salomão. E aí vieram muitos reis desta linhagem. Mas antes disso, e aí nós chegamos até José, né? Porque
teólogos falam que Maria também teria uma descendência aí, né? Nessa linhagem, né, importante de Jesus. Mas como a gente sabe que a descendência era muito pelo pai, pelo homem, então essa é a linhagem que está descrita então no livro de Mateus, né? E que a gente vai chegar até Jesus pelo José, tá? E é interessante que teve uma dessas pessoas aqui, nessa árvore genealógica, que foi a Raabe. Já ia perguntar, cadê a Raabe? A Raabe, né? Então, Deus não esconde a história das pessoas, ela que foi uma prostituta, e Deus mudou a história da vida dela. Ela se converte, ela muda a trajetória, ela entende de que lado que Deus estava, ela tem a visão, ela é uma pessoa que tomou a decisão certa, né, do lado certo. Ela se arriscou, né? Ela se arriscou a própria vida, né, para ajudar o povo de Deus, e aí acaba se casando, obviamente, tendo filhos, e Jesus também vem dessa descendência, né? Então é interessante que Deus não esconde as coisas e Ele transforma a vida das pessoas, né? E assim como Ele faz nas nossas vidas também. Com certeza. Não importa o passado. Temos mais mulheres aí também com alguma vida duvidosa, e acho que Tamar também, se eu não me engano, né? Também está na linhagem dele aí também, que foi lá e adulterou, né? Com o sogro. Uma história assim, né? Agora eu não lembro bem os detalhes, né? Não estudei a fundo para trazer essa informação. Não, adulterou não, mas teve uma história ali que a gente pode... Uma história assim. Então teve outras mulheres aí também dessa genealogia, né? Que também tiveram um passado ali que Deus também ajudou, né? A ter uma transformação e estão na linhagem de Jesus, né? De Jesus, até hoje. Falaste, Elise, Deus já tinha um plano desde cedo, né? Desde lá do Éden, Deus já sabia que precisaria resgatar a sua criação do pecado. E que em algum momento Jesus viria, estava tudo planejadinho. E foi profetizado também sobre isso, né? Então nós vamos ler alguns versículos aqui, né? A palavra, então, já há séculos antes, né? De Jesus, que falava. Por isso que o povo, os judeus, né? Que conheciam, né? Que realmente eram religiosos, digamos assim, né? Eles esperavam pelo Messias, né? Eles sabiam que Deus havia prometido a salvação para o povo, né? Então nós temos aqui Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz, um versículo muito conhecido, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E também Isaías, a gente tem aqui no capítulo 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Uau, que lindo. Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante também, fazendo adendo, assim, que não só o povo da palavra, o povo de Deus, conhecia profecias a respeito de um Messias, quanto outros povos pagãos, também se tinha esse conhecimento a respeito dessas coisas espirituais. Que hoje eu vejo que, por causa da ciência, o mundo evoluiu de uma certa forma, evoluiu de outra, as pessoas não têm mais estes conhecimentos que se tinham. Na antiguidade, mais um adendo, na antiguidade, inclusive, existem mitologias que falam a respeito de um grande dilúvio. Não é só a história lá de Noé bíblica, existem outros povos que, inclusive, ficou na arqueologia marcas de diversas formas das histórias contadas a respeito de, por exemplo, de um grande dilúvio. E a vinda de um Messias também era esperada, era aguardada por outros povos. Então, isso é uma coisa interessante da gente entender. A tradição oral, ou seja, de falar, de contar as histórias, sempre foi muito comum entre os povos, né? Então, assim que se conheciam as coisas. E, pelo povo de Deus, Deus levantou muitos profetas que sempre falavam, né? E que foram usados por Deus. Então, as escrituras, elas vão nos mostrar essas falas desses profetas. A gente vai ter também em Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém, onde Jesus nasceu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estava profetizado, né? Uau, desde os dias da eternidade, ou seja, eu sou, né? Como o verbo. O verbo já era. E também
a gente vai ter em Malaquias a vinda do Senhor predita pelo seu anjo. Olha que interessante, no versículo 1, eis que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então, existia alguém que também profetizado que ia preparar o caminho desse Messias. E quem é esse, Nicole? João Batista. João Batista. Então, João Batista foi o primo de Jesus, que foi também profetizado que... o pai dele, agora a gente vai lá para Lucas, ou para Mateus. Acho que Lucas. Eu acho que Lucas, exatamente. Lucas que conta a história de Zacarias e Isabel. Então, eles eram servos do Senhor, um casalzinho já idoso. Justos diante de Deus, diz a palavra, que né? Que lindo, né? Irrepreensíveis, essa palavra também me chamou a atenção. Justos e irrepreensíveis. E obedeciam todos os mandamentos, né? Então, ele era o sacerdote ali, né? E Zacarias, então, conhecia todas as profecias. E conhecendo, sabia também desse versículo que nós acabamos de ler, que haveria um mensageiro. Então, apareceu para ele um anjo. E ele estava ali, de pé, à direita do altar do incenso. Uma vez no ano, o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, né? E ele recebeu essa visita e naquela época, vamos pensar assim, já há 400 anos existia aquele silêncio, né? Deus já não se manifestava mais como antes. Então, aquele silêncio onde eles não receberam de um profeta, de nada, uma palavra específica. Então, imagina um tempo de tristeza. Imagina Zacarias, então, recebendo a visita de um anjo, isso foi algo muito poderoso, muito sobrenatural, falando a ele, né? Não temas, né? E falou que a Isabel, a esposa dele, estaria grávida. E como assim, se ela era já idosa, né? Ele não conseguiu, naquele momento, aceitar bem, né? Ele foi questionar, né? Que ele diz, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E aí o anjo diz, né? Por que não acreditaste na minha palavra? Então tu vai ficar mudo, né? Ele naquele momento, acho que ele ficou tão impactado, talvez, né? Enfim, que ele não teve tanta sabedoria para que a gente pode ver depois se a gente fazer um contraponto com Maria, né? Como ela recebeu a palavra do anjo, né? Nossa, como Maria, né? Verdade. Então eles... e aí ele passou essa mensagem, né? E a felicidade de Isabel, a gente também vai ver ali no texto. E ela era prima de Maria. Então acho que a gente pode ir caminhando agora para o milagre de Maria, do encontro do anjo Gabriel com essa jovem, que depois vai visitar a Isabel, a gente vai entrar nisso. Mas a Maria era uma moça muito jovenzinha. Eu já ouvi teólogos assim diferentes falando de várias idades possíveis, né? Não se sabe, então poderia ter só apenas 13 anos, poderia ter 15 anos, mas com certeza ela tinha menos de 20 anos de idade. Ela era muito jovenzinha. O que eles falam também, assim, até estava ouvindo o Rodrigo Silva, né, falar, é que quando as mulheres menstruavam, né, elas já casavam. Então, como ela já estava desposada de José, né, embora ainda não estivessem morando juntos, né, não tivessem uma vida juntos, mas eles já estavam comprometidos, né? O noivado já era um compromisso. Era compromisso. Então, assim, subentende-se aí, talvez, né, por isso que se diz, assim, que ela deveria ter 13 anos, umas 13, 14, 15, talvez, né? Mas ela era uma menina, né? Era uma menina. Ela era muito jovem. E ela também, da mesma forma, foi visitada por um anjo, né, e recebeu, salve agraciada, né? E ela, eu acho que ela tem esse papel fundamental, assim, que mostra a obediência que nós temos que ter diante das questões de Deus, assim, nas nossas vidas também. Ela recebeu uma missão. E eu creio que todos nós, obviamente, de forma bem menor, né? Todos nós recebemos algum tipo de missão na vida. E nós recebemos uma missão e quantas vezes nós não obedecemos a missão que Deus nos entrega, nos confia. E não é porque somos melhores ou piores do que ninguém. Imagina, ela era uma jovenzinha, com certeza temente a Deus, por isso foi escolhida. Mas ela disse, mas quem sou eu, né? Como assim? Eu não sou casada. Sim. Então, olha a situação que ela foi colocada. Só que ela resolveu obedecer. Ela resolveu dizer o sim. E nós dizemos o sim quando o Senhor nos entrega algo e nos chama. Quem sabe tem pessoas que são chamadas, inclusive, para servir a Deus de uma forma integral e não tem coragem.
ou a outras coisas, né? A obedecer, chamados a obedecer. E ela foi essa mulher incrível. Verdade. E ela, imagino que ela tenha sido muito difamada também. Nossa. O contexto todo ali, né? Uma mulher grávida, né? Hoje em dia já, engravidar de alguém, ao aparecer grávida, assim, né? Já choca, ainda choca. Tipo assim, gerar, dar uma vida, saber que tu vai ter uma criança pra cuidar, pra alimentar, já é uma situação assim. E ela não tinha nem tido nunca relações na sua vida, né? E ela só foi ter depois. Então imagina todo aquele contexto ali, né? Era uma mãe já com um bebezinho nos braços quando foi conhecer o seu esposo, né? Então... Nossa, o contexto ali todo histórico, né? A questão do patriarcado, que se ela fosse considerada adúltera, né? Porque ela poderia ter sido considerada e provavelmente correu muita fofoca lá, né? Sim. Ela poderia ser apedrejada, né? Então, exatamente. Assim, nossa, gente, foi uma situação, assim, realmente muito delicada, mas que era Deus quem estava intervindo. Então, tanto que José intentou deixá-la, né? Secretamente, porque ele também era um homem íntegro, né? Ele não queria difamar ela. Ele não queria difamar ela, mas seria, vamos supor, né? Se José não tivesse abraçado, acolhido esta mulher com este bebê, que ele também recebeu a mensagem que era um filho de Deus, né? Ela seria uma mãe sozinha, solteira, com uma criança. Então, assim, Deus estava guiando, né? Todos os atores aí, os personagens dessa história. Mas realmente algo assim envolve uma família, né? Uma família, envolve todo um contexto, uma vida que começa, enfim, né? Um casamento que já começa de uma forma totalmente diferente, né? E tanto que ele tentou deixá-la que o anjo precisou visitá-lo também, né? E dizer, olha, não deixe Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E ele foi obediente também. E ele também. Ele também aceitou. E, enfim, né, o que cada um sentiu ali, viveu, né, eles realmente é muito difícil de imaginar, assim, né, a situação deles. E talvez eles não tinham a dimensão do que era essa gestação, do que era... o Salvador, realmente, Salvador, né? Filho de Deus, você ter no seu ventre Filho de Deus, isso é algo, assim, inimaginável. Acho que talvez ela não tenha entendido isso. Mas a história vai contar que ela, talvez por ter ficado grávida, precisou... ali não estava ainda casada formalmente, morando junto com José, ela foi visitar a prima. Quem sabe foi enviada, até porque estava aparecendo a barriga, nós não sabemos, né? Foi enviada a casa da Isabel, que era a prima. E elas... Então, quando elas se encontram, olha que interessante a saudação, a criança estremece no seu ventre. João Batista aí, no caso, né? Isso, porque... Isabel esperava João Batista, Maria a Jesus. Então elas se encontram e olha, o que Isabel, aliás, exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Então, ali dentro a criança estremeceu de alegria. Porque João Batista já era cheio do Espírito Santo, dizia, né? E ali ela fala, né? Isabel já demonstra ali, de onde provém que me venha me visitar a mãe do meu Senhor. Imagina, ela já sabia receber gente, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, a coisa não funcionava desse jeito. Não, talvez ela nem sabia, né? Chega aquela visita inesperada, né? Sem aviso, né? E Maria foi jovenzinha lá, grávida, mas com certeza ainda sem barriga, porque Isabel estava com 6 meses, quando Maria concebeu, né? Então tem uma diferença ali. Vamos dizer que Maria estava ali naqueles primeiros dias de gestação, talvez enjoada, né? Mulher enjoou todas as causas naturais de uma gravidez. Maria deve ter passado, com certeza, as dores do parto, tudo, né? Não é porque ela foi concebida pelo Espírito Santo que ela deixou de ter essa experiência humana, né? Da gravidez, né? Então, vamos ver lá Maria indo, né? Ao caminho para visitar a sua prima, chega lá, opa, né? Abre a porta... Olha, a mãe do meu Senhor, que loucura, né? Sim. Isabel sabia, né? E João Batista no ventre, um bebê, né? Não sei se dá pra chamar de feto, mas com 6 mesinhos ali no ventre, né? Também se remexeu ali, né? Acho que o primeiro louvor, assim, né? Talvez que Jesus tenha recebido, né? Exatamente, verdade. E aí também o Cântico de Maria, que é conhecido também, né? Que a minha lindo, alma engrandece ao Senhor. Então essa frase também é repetida pelos cristãos ao redor do mundo. A minha alma engrandece ao Senhor. E aí vem, o tempo passa e vem o nascimento do nosso Senhor, né? Eu gosto muito do Cântico de Zacarias também, que tá na sequência ali quando nasce, né? João Batista também acho muito... É bonito que eles também falam, né? Que Deus vai vir
visitar e redimir o seu povo. Então, assim, nasceu o filho dele ali, que também talvez ele não tivesse essa dimensão, assim, do que seria, como seria, né? Mas conheciam as profecias, né? Eles esperavam, eles aguardavam. Só que ninguém estava imaginando nem que ia ser naquela época e nem que o filho ia nascer na minha casa, né? Sim, porque o que eles imaginavam quando pensavam no Messias? Um Messias, um homem poderoso, talvez um governante, um rei, né? Um homem rico, ou um comandante de exército, guerreiro, né? Uma pessoa que tem todo o poder. Então, imagina um homem nascendo pobrezinho, o filho de Deus nascendo de pequenininho, nascendo como se fez... Olha o quanto que ele precisa diminuir. Se fez carne, né? Se fez uma pessoinha dentro. Então, é muito, muito sério isso, assim, de... Eles não tinham essa dimensão que Jesus, então, viria como Salvador a partir de uma família pobre, inclusive, sem posses ali, né? Totalmente oposto, assim, do que eles imaginavam. Eles esperavam, os judeus daquela época lá, né, e muitos anos já, muitos séculos de história, de opressão, de exílios, enfim, né, eles esperavam alguém para libertar das mãos dos romanos, era quem estava lá comandando, e a questão dos impostos, e tudo que eles estavam sofrendo lá, sendo oprimidos, né. Mas isso que tu falaste, como ele teve que diminuir, eu trouxe algo interessante aqui, eu vou tentar contar, né. Eu já falei aqui do Rodrigo Silva, né, porque a gente estava vendo o material dele, ele é um arqueólogo, teólogo, assim, ele tem um conhecimento fantástico, né, de toda a história bíblica, assim, né, abre a boca e dá uma aula, né, e ele traz, né, essa questão, assim, né, de que a religião cristã, ela é a única que tem Deus como Deus, né, porque as outras religiões dizem, Deus é o universo, ou Deus está em nós, enfim, tem outras teorias, digamos assim. E ele fala isso, né? Que a nossa religião cristã é a única que tem o Deus como Deus. Ele sendo Deus, e ele sendo infinito, não tem um lugar onde caiba Deus. Ele interage com o universo, mas ele não é o universo. E ele é tão grande, e ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, assim, que não tem nada que tu possa falar que Deus já não saiba, que não tem nenhum lugar que tu possa dizer, Deus, vamos lá, que ele já não tenha ido. E como ele exemplifica aqui nesse momento, né, ele fala assim, não tem nenhuma piada que tu possa contar pra Deus que ele já não saiba o final. Então, imagina tu, Elis, lá dando uma palestra, e tá lá Deus sentado na plateia, sabendo de tudo que tu tá falando, né? Então, assim, Deus é esse ser grandioso, né? E isso pode acabar afastando as pessoas têm medo de Deus, porque ele é muito grande, porque ele é muito grandioso. Então, quando Deus se faz carne, ele precisa diminuir. Como é que um Deus deste tamanho vai caber no ventre de uma mulher? E aí tem a palavra lá em Filipenses que fala, né, que ele se esvaziou de si mesmo. Nossa, ele era o próprio Deus e ele precisou se esvaziar, ele deixou toda a sua glória, tudo que ele tinha, tudo que estava à disposição dele, ele tem tudo. Para que ele precisa de mais alguma coisa? Eu não posso nem dar um presente para Deus porque ele tem todas as coisas, né? Ele tem todo o poder. Mas ele se esvaziou. E aí ele traz ele diz que o Rodrigo Silva, né, explicando, ele diz que no original lá, essa palavra quer dizer literalmente assim, pegar um copo e derramar. Foi isso que ele fez, tá? E ele conta uma história bem interessante que eu vou tentar contar, assim, uma analogia que ele traz, né? A pessoa ali, eu tenho um Porsche, tá? Eu tenho um Porsche. E aí, de repente, tu cruza comigo na rua e eu estou a pé com alguém, tô caminhando com outra pessoa, e tu diz assim, ué, Nicole, cadê o teu Porsche? Eu digo, tá lá na garagem, porque eu preciso conversar com esse meu amigo aqui, só que ele tem fobia de carro. Então, assim, ele não vai entrar dentro do carro. Então, para eu conversar com ele, eu preciso andar com ele. Eu preciso estar junto com ele, eu vou caminhando com ele. Só que assim, o carro deixou de existir, o meu Porsche deixou de existir? Não, ele tá lá na garagem. Só que eu também não estou fingindo que eu estou caminhando, eu estou de fato caminhando. E foi isso que Deus fez, porque Jesus fez, né? Porque às vezes a gente não entende, e tem coisas que a gente não vai entender agora, só que às vezes as pessoas questionam e querem saber, e tem coisas que a gente não vai conseguir explicar. Por isso que é só o Espírito Santo que vai convencer, né? Sim. Mas como assim 100%? Jesus era 100% Deus e 100% homem, né? Então, assim, ele, vamos dizer, fazendo essa analogia com Porsche, estava lá. A divindade dele, o Deus que ele era, estava lá. Só que ele decidiu deixar lá penduradinha a chave lá na garagem, deixou o carro fechado lá, mas ele não estava fingindo que ele era homem. Ele era de fato homem e ele estava andando junto. E aí sim tu poderia chegar para este Deus que é Jesus e contar uma piada, e ele como homem não ia saber a piada que tu ia contar para ele. E aí sim tu poderia dizer, Jesus, vamos comigo lá para Betânia, né, onde ele tinha amigas, vamos junto lá, Jesus. E ele ir contigo junto,
e ele estava ali, vivendo aquilo ali como homem, né? Então eu achei bem interessante essa analogia, né? Então que esse momento aí, que aí começa então o verdadeiro Natal, né? Que é quando Cristo, né, o Deus, o próprio Deus, encarna no ventre se tornando um bebê. E esse Jesus maravilhoso que nós estamos vendo aqui, ele nasceu numa simples manjedoura lá em Belém. Bom, sua família, José e Maria, eram de Nazaré, uma pequenina vila, e mais ainda a questão de Maria ter sido, talvez, fazerem fofocas e... Difamada, né? Porque era um lugar muito pequeno, então todas as pessoas se conheciam, tinham muitos parentes ali, né? Bom, o grande imperador César Augusto, então, solicitou o recenseamento numa época em que não devia estar muito frio, então tem até essa discussão, mas o Natal, Jesus nasceu em dezembro? Né? Provavelmente não, porque em dezembro, para eles lá no Oriente, é muito frio, então não teria como os pastores estarem no campo, não teria como ter fazer essas grandes viagens. Né? Então o César Augusto não teria feito esse recenseamento nessa época do ano, né? Mas então deveria ter sido mais ou menos pela metade, no meio do ano nosso, ali junho, julho, mas não se sabe exatamente, né? A época que as ovelhinhas estão no pasto. Bom, então eles estão ali indo, fazendo essa viagem difícil, num jumentinho, como nós conhecemos a história. Maria deve ter passado muita dificuldade. Sim. Chegando, buscando uma hospedaria. Mas a gente pensa em hospedaria como um hotel nos dias de hoje, né? E dificilmente era um hotel onde as pessoas ficavam. A questão é que eu vi uma explicação em vídeos a respeito que eles ficavam muito no terraço. O The Chosen vai mostrar isso também, né? Que eles viviam muito no terraço. Tipo uma laje, assim. Tipo uma Porque laje. também era muito calor. Porque era calor, enfim, e eram casas pequenas, não tinha muito espaço, né? E talvez não tinha, e tinha um quartinho onde poderiam ficar os visitantes. E não tinha um lugar para José e Maria. Uma, porque nós podemos pensar que realmente a cidade estava cheia, foi isso que eu aprendi desde criança. Mas também por outras questões. Talvez, e aí é uma imaginação da história, é que Maria não tenha sido recebida. Porque as pessoas conheciam a história, sabiam que ela estava grávida antes da união matrimonial com José. Quem sabe porque ninguém deixou espaço para uma grávida, sendo que ela estava em trabalho de parto. Seria uma prioridade em qualquer lugar. Em qualquer lugar? E haviam parentes ali, né? O José era dali, né? Então, provavelmente, ele estava retornando, né, para o seu lugar, para a sua cidade. Ele, com certeza, tinha muitos parentes por ali, né? Naquela pequena vila, né? Exato. E não tinha lugar para eles. É estranho, né? Bom, eles foram parar na estrebaria. Mas tudo isso com o plano de Deus. De que o Filho de Deus nascesse pobre, humilde, até humilhado. Humilhado por uma mãe, a começando que foi difamada. Humilhado por nascer e ser colocado numa manjedoura, que era um local onde os animais comiam, então ali com um pouco de palha, um local simples em meio aos animais. Sem estrutura nenhuma, né? Hoje estrutura. A gente dá à luz aos nossos filhos aqui com tudo organizado, e mala de maternidade, enfim, são milhares de coisas. E ali era uma época totalmente diferente, né? Era, enfim, a hora que a criança quisesse vir, ela vinha e tinha que ter uma parteira, tinha que ter alguém, todo mundo tinha que saber se virar aí pra ajudar, né? E as coisas eram muito mais limitadas, os recursos, né? Não tinha, não sei, nível de enxoval que teria para um bebê, né? Recém-nascido. Mas ali a situação deles ainda foi muito mais, né? Foi muito mais intenso, toda essa vivência aí de parto, enfim, né? Imagina, né? A dificuldade. E quando nasce Jesus, então, os pastores que estão no campo, cuidando, pastoreando ovelhas, eles recebem, então, eles veem uma legião de anjos nos céus, cantando glórias a Deus nas maiores alturas. Então eles têm essa experiência também sobrenatural. Você vê que sempre tem uma experiência sobrenatural, Deus manda anjos, né? Em todas as histórias bíblicas e do Antigo Testamento a gente vê isso. Mandando as notícias, né? Não temas, eu trago a vocês uma alegria, né? Que será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, que era conhecido Belém, o Salvador, o Cristo Senhor. Né? Então aí eles foram... encontraram a crianças envolta em faixas numa manjedoura, e esse seria o sinal, né? Eles foram, né?
e adoraram a Deus. Então imagina, Deus começou... Eles temeram também ali naquele momento, né? Acreditaram, né? E Com obedeceram, certeza. né? Imagina a experiência sobrenatural também que eles tiveram, né? Será que um dia a gente vai encontrar essas pessoas todas no céu? Acredito que Um sim, dia a gente pode biblicamente. conversar com esses pastores aí, né? E, enfim, saber como é que foi, né? Suas experiências. Imagina, que legal. Então eles tiveram a oportunidade de ver Deus encarnado ali, com um menino. Né? As primeiras visitas de Jesus. As primeiras visitas, então a gente vai provavelmente até 2 anos depois desse acontecido, que é quando magos vieram do Oriente. Magos seriam o quê? Astrólogos, cientistas da época, pessoas que estudavam a astronomia, as estrelas, né? Naquela época não tinha separação entre astrônomo e astrólogo, né? Eles estudavam os céus, né? Era isso. Exatamente, era um pouco tudo meio interligado, né? E como eu disse antes, se tinha um conhecimento geral em outros povos a respeito de uma chegada de um Messias, né? E eles seguiram essa estrela, então, por estudarem os céus, chegaram até Herodes. Eles foram ao templo em Jerusalém, né? Eles imaginaram que o rei ia nascer no templo, nascer né? ali. No templo não, no palácio, né? No palácio, claro, onde foram procurar um rei, né? E o rei Herodes, então, imagino que foi uma caravana enorme, com muitas pessoas, eram homens ricos, poderosos, levando presentes caríssimos. Para reis. Para reis. Então, eles viram toda uma movimentação na cidade. O que é isso que está acontecendo? Quem são essas pessoas, né? E é isso, esse relato, na verdade, vai ter em Mateus, né? Em Mateus capítulo 2, a visita dos magos. E aí, Herodes tem o plano, né, Herodes ficou surpreso ali também, né? Ele também não sabia muito bem o que estava acontecendo. Bom, ele era romano, né? Imagina, ele pensou, eu vou perder o meu lugar. Eu vou perder meu lugar. E me avisem, por favor, que eu vou... Mentiu, né? Que queria adorá-lo também. Queria adorar esse Salvador que ia nascer. E os magos, então, vão visitar a criança. Então, com certeza não é como nessa imagem aqui que nós temos... tradicional aí da história da igreja, onde os magos estão juntos na manjedoura, mas isso provavelmente foi um tempo depois, né? E até porque a chegada, essa viagem de onde eles vieram era muito distante e tal. Né? Eles eram estrangeiros, né? Eles não eram daquela de Israel, no caso, né? E também, novamente, o Senhor aparece a eles, né? Um anjo dizendo, olha, vocês precisam fugir. Depois que eles encontram José e Maria e dão os presentes ao Cristo, Deus os avisa, porque eles precisam ir embora por outro caminho, porque Herodes não pode saber onde está a criança. Porque ele queria, então, e infelizmente teve a matança de inocentes. Muito triste. Sabe que isso me lembrou o acontecimento do 7 de outubro do ano passado. Aliás, desse ano? Do ano passado, né? Lá em Israel. Em Israel, do acontecimento com as crianças, né? E aqui teve outra matança no meio dos judeus. De crianças inocentes, de bebês. Sim. Então, crianças até 2 anos, meninos foram todos mortos por uma imposição do rei Herodes. Aqui traz, né, a Bíblia traz aqui se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Então, Herodes mandou exterminar as crianças, que tinham até 2 anos, porque aí era isso que estava falando sobre os 2 anos, né? Que tinha, ele inquiriu os magos exatamente sobre o tempo, né? Que deveria ter nascido essa criança. Perfeito. Por isso que se tem, né? Se acredita que não foi uma visita ali naquela noite na manjedoura. Tanto que no texto fala, né? Que entrou a casa. Aqui, ó, no versículo 11 ali de Mateus 2, né? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então já era um outro tempo. E eles continuavam em Belém, né? E aí não sabemos porquê, não entendemos porquê, mas também a Bíblia vai relatar que os pais, né, Maria e José, já tinham feito as obrigações ali da lei, né? Que era circuncidar e apresentar, né, no templo a criança. Em Jerusalém, que era ali pertinho, né? Eram quilômetros, mas enfim, viajavam a pé ou nos burrinhos ali. E já tinham feito tudo isso. Então, nesta época, Herodes ainda estava sem saber de nada. Não tinha mandado matar. Então, por isso que se tem também essa noção, assim, né? De que Jesus já tinha quase 2 anos quando os magos os visitaram. E não eram reis também, né? Eram só magos. Eram só magos, exatamente. A tradição vai passando e a gente vai falando coisas que não são bíblicas, que não, né? inclusive, não estão na Bíblia, é verdade. Né? E aí, eles precisam fugir para o Egito, né?
apareceu um anjo do Senhor a José e disse, vai, pega a mãe e o menino, foge para o Egito e permanece lá até que eu os avise. Até que Herodes tenha esquecido dessa história, depois que passou a matança dos inocentes, né, e ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito também por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Oséias, eu acho que quem falou, né? Muito interessante como tudo estava predito. Verdade. Bom, nós estamos contando toda essa história, conversando entre nós aqui, com você, que já conhece também essa história, mas é importante a gente rever alguns fatos, relembrar algumas coisas e também saber o contexto histórico, né? Para pensar realmente qual é o verdadeiro sentido disso tudo, então. Nós entendemos que o Natal não está escrito na Bíblia, mas o nascimento de Jesus, sim, e nós queremos celebrar esse nascimento, o nascimento do Cristo, e não há problema nisso, isso não é errado, nós queremos lembrar essa data tão importante. Mas e para os dias atuais? As pessoas têm esfriado, sabemos que muitas vezes os valores cristãos no Ocidente, eles têm sido deixados de lado agora. E Colhe, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Então, gente, pois é. Essa reflexão, né, Elise, eu falava ali no início, eu gosto muito desse momento, assim, né? Mas a gente acaba, parece que não, eu não sei, mas eu não consigo desfrutar. A gente quer se envolver, quer decorar a casa, quer fazer mil coisas que são tradicionais, né? São coisas que estão ali na cultura das pessoas, né? E eu acho que dá para também trazer uma diferenciação, assim, eu vejo muito assim, nós moramos num clima tropical. O nosso Natal aqui já é diferente daquele que a gente vê na TV, vê nos filmes, que é tão lindo, né? É na neve, é aquele frio. É tudo tão diferente, eu acho bem legal as tradições americanas, assim, eles têm uma coisa com o Natal, assim, tão forte, assim. A gente parece que não vive tanto isso. Tanto, verdade. A gente quer, mas é tanta correria. Eu comprei umas luzinhas pra minha casa faz mais de 2 semanas, eu preciso de alguém lá, o marido ainda não foi botar, eu não tive coragem, e ficou. Então a gente quer fazer e quer, né, quer entrar nessa onda, assim. E às vezes parece que não consegue, até pela correria. É muito consumismo, né, gente? O que nossos dias de hoje? É presente. Não tem nada de errado em dar presente, né? Dizer, é legal, a gente compra pros nossos filhos também. A gente até não faz trocas de presente, que nem outras pessoas fazem com toda a família, enfim. Mas pros filhos compra, né? Pro marido, dá um presentinho aqui, outro ali. Não tem nada de errado com essas tradições, com a ceia. E aí cada um também vai ter um jeito diferente, né? Por exemplo, aqui, eu vejo aqui na cidade, eu fui criada, tipo, à meia-noite. Meia-noite, dá aquele Feliz Natal, que eu tava falando no início, e vai comer. Come depois da meia-noite, que hoje eu vejo uma coisa meio sem lógica, né? Esperar meia-noite pra comer, não vejo tem sentido. Não vejo sentido, né, nisso aí. E aí, quando eu fui morar em Santa Catarina, lá por ser a cidade onde eu tava era litorânea, né? Então o pessoal, eles fazem a ceia mais cedo, tipo 10, 10 e meia, pra poder ir pra praia, pra virada do ano, né? Que é bem tradicional, mas pro Natal também, pra estar ali na praia. Então, assim, cada um desenvolve, né? Tem a sua cultura, as suas tradições. Então, assim, não tem nada de errado com essas coisas, né? Não tem nada de errado em tu fazer a tua ceia, embora não tenha que ser um peru, não tenha que ter aquele monte de comida interminável, que às vezes eu vejo as mulheres aí ficando dias nessa função de arrumar a casa e o dia inteiro fazendo comida. É uma delícia, é maravilhoso, tu vai receber, é bom receber também, né? Vai receber a tua família, vai receber amigos. É muito bom se juntar também pro Natal. Só que se for só isso, não tem sentido nenhum, né? E aí tu já emenda no outro dia ali, que aí já tem o almoço, já tem o resto do dia. São 2 momentos de Natal, né? Eu vejo assim. Então, assim, nada disso vai ter sentido se realmente o nosso anfitrião, o dia do nascimento, dia de nascimento de alguém, que é de Jesus Cristo. A gente está comemorando isso. Ele não nasceu no dia 25, gente. Isso aí também foi feito pela tradição, assim, né? O que ficava mais confortável ali para emendar com o final do ano, né? Não é coincidência se só uma semana antes do final do ano, né? Então tudo já foi feito pensado, assim. Isso veio sendo criado, assim, pelas tradições humanas, né? Não tem problema com isso, sabe? De ser nessa data de comemorar. Mas aí a gente tem que lembrar, pensar, e aí esse momento, assim, ele tem que ser um momento que pelo menos, tu falava aí da tradição oral, né? Tipo, nós como cristãos, se a gente não estiver passando nada para os nossos filhos ali na noite do Natal, naquele momento, trazendo uma reflexão, por que a gente comemora o Natal? Não é só para ganhar presente, né? As crianças querem presente, e árvore de Natal bonita, e vamos para casa de alguém, para casa da vovó, para casa do tio, lá vai ter um monte de coisa.
Então, assim, nós temos um papel também de contar esse verdadeiro significado do Natal. Mas eu vou deixar para ti, então, agora para te encerrar aí, né? Tu me perguntou, mas eu vou deixar para ti, então, falar sobre isso. Jesus nasceu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele nasceu cumprindo as profecias. E as profecias que ainda ficaram, nós podemos ter a certeza que, da mesma forma que tudo o que estava no Velho Testamento se cumpriu no Novo, o que ainda falta se cumprir, se cumprirá. Porque nós estamos vendo como os tempos que nós vivemos, eles têm sido, claramente, eles foram profetizados na palavra e eles também vão se cumprir. Então nós podemos ter essa certeza e por isso crer em Jesus, né? Crer na palavra e no que Ele nos deixou. Mas sabe, o que é mais importante é que se a gente realmente crê nisso e a gente quer essa transformação de vida, é o que a gente deixa no dia a dia para a nossa família e na sociedade. E nós queríamos terminar esse especial de Natal falando de Mateus, no capítulo 25, o verso 35, onde Jesus fala assim: porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então, quando nós realmente ajudarmos as pessoas, quando nós formos Jesus na vida dos outros, dando de comer, vestindo as pessoas, visitando os doentes, isso é, na prática, o dia a dia de um verdadeiro cristão. Isso é viver Jesus na prática. E para isso este nascimento também aqui na Terra, né, nossa prática diária. E que essa mensagem aqui a gente possa viver ela. Não adianta nada nós fazermos uma ceia bonita com a melhor roupa, uma mesa farta, onde aquilo é só para nós, para o nosso bem-estar, estar numa casa bonita, um carro na garagem, e nós não vermos os mais necessitados, né? Aqueles que realmente precisam, e nós vivermos que esse é o verdadeiro Natal, né? O verdadeiro sentido que o Senhor nos deixa. E toda vez que nós estivermos fazendo isso, é como se nós estivéssemos fazendo para Deus, e isso é o mais forte disso. Imagina a recompensa também nos céus que nós teremos, porque vestimos a Jesus, porque demos comida a Jesus, porque visitamos Jesus. Amém. Amém. Agradecemos então a você que esteve aí conosco, não só nesse episódio de hoje, mas em todos os outros. Então a gente vai fazer uma pausa, tá? Nessa temporada que encerramos hoje, e nós voltamos o ano que vem, 2025 tá batendo a porta também, né, Elise? Rápido. Voltaremos em breve com mais conteúdos para você, com muitas novidades. Esperamos que você fique conosco aqui ligadinho. Obrigada. É isso. Bom final de ano. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Até mais.